Queridos amigos, queridas irmãs e irmãos, que agora reúnem-se aqui na União Espírita Cristã, a gente está, e provavelmente, se você está nos assistindo agora, aí pelo telão da UEC, é porque alguma coisa aconteceu com o palestrante que teria sido, que fora convidado para fazer esse trabalho. Por certo, uma razão justa o impediu de estar cumprindo com a sua tarefa. No entanto, a União Espírita Cristã, nesse ato de respeito àqueles que vêm nos visitar e nos conhecer, deixou preparado esse material, gravado, é bem verdade, mas feito com intensa intenção de servir a Jesus e promover o Evangelho do Cristo. Nós sabemos muito bem que nada acontece por acaso, que tudo que nos acontece na vida tem uma razão de ser. E é por isso que a gente vai, então, nessa ocasião, propor trabalhar, junto com os companheiros, o tema reforma íntima. Um tema extremamente atual, um tema extremamente necessário de ser pensado e repensado, até porque ele é um dos pilares, uma das maiores e mais importantes propostas do Espiritismo feita a cada um de nós. A gente vai numa proposta de ambientar, de criar uma interligação entre nós e os que estão nos acompanhando, fazer uma leitura preparatória. A gente vai propor aos companheiros uma leitura que extraímos do livro Palavra de Vida Eterna. A lição é a de número 45, que traz como título No Sustento da Paz. O livro é de autoria espiritual do Emmanuel e a psicografia segura de Francisco Cândido Xavier. O texto que Emmanuel vai escolher para introduzir essa reflexão, ele vem da primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo de número 13, que diz assim: vivei em paz uns com os outros. Em cima do texto de Paulo, as reflexões de Emmanuel. Costumamos referir-nos à guerra como se ela fosse um fenômeno de teratologia política, exclusivamente atribuível aos demandos de ditadores cruéis, quando todos somos intimados pela vida ao sustento da paz. Todos agimos uns sobre os outros, e ainda que a nossa influência pessoal não nos figure, e ainda que a nossa influência pessoal se nos figure insignificante, ela não é menos viva na preservação da harmonia geral. A floresta é um espetáculo imponente da natureza, mas não se agigantou sem o concurso de sementes pequeninas. Nossa deficiência de análise quanto à construção individual no equilíbrio comum nasce, via de regra, da aflição doentia com que aguardamos ansiosamente os resultados de nossas ações, sequiosos de destaque pessoal no imediatismo da terra. Isso faz com que procedamos à maneira de alguém que se decidisse a levantar uma casa com total menosprezo pelas pedras, tijolos, parafusos e vigas, aparentemente sem importância, quando isoladamente considerados, mas indispensáveis à construção. Habituamo-nos frequentemente a maldizer o irmão que se fez delinquente, com absoluta descaridade para com a debilidade de caráter a que chegou, depois de longo processo obsessivo que lhe corroeu a resistência moral, quase sempre após fugirmos da providência fraterna ou da simples conversação esclarecedora, capazes de induzi-lo à vitória sobre as tentações que o levaram à falta consumada. Lideramos reclamações contra o estridor de buzinas na via pública e não nos pejamos das maneiras violentas com que abalamos os nervos de quem nos ouve. Todos somos chamados à edificação da paz, que, aliás, prescinde de qualquer impulso vinculado às atividades de guerra e que, paradoxalmente,
depende de nossa luta por melhorar-nos e educar-nos, de vez que a paz não é inércia, e sim esforço, devotamento, trabalho e vigilância incessantes a serviço do bem. Nenhum de nós está dispensado de auxiliar-lhe a defesa e a sustentação, porquanto muitas vezes a tranquilidade coletiva já suspensa de um minuto de tolerância, de um gesto, de uma frase, de um olhar. Não te digas, pois, inabilitado a contribuir na paz do mundo, se não admites o poder e o valor dos recursos chamados menores no engrandecimento da vida. Faze um palácio diante de vigorosa central elétrica e procura dotá-lo de luz e força sem a tomada. Feita essa leitura, queremos convidar os companheiros a nos unirmos em preces, fechando nossos olhos, trazendo nossa tela mental à imagem de Jesus e pedindo ao meigo Rabi da Galileia que nos envolva nesse momento, que apesar de estarmos de alguma maneira distantes por meio da presença física, mas unidos pelo coração, que os benfeitores amigos possam nos falar, transformar aqui as informações a serem apresentadas em recursos que nos auxiliem a avançar na conquista do equilíbrio, da paz e da serenidade. Envolve-nos, Rabi da Galileia. Tu sabes das razões pelas quais viemos até aqui. Tu sabes pelas razões pelas quais o que fizeram com que essa palestra virtual estivesse sendo exibida. Tu sabes de tudo. Então, Senhor, conforta-nos, consola-nos, renova o nosso ânimo e nos auxilia, querido Jesus amigo, a sairmos daqui, renovados na fé e dispostos a abraçar cada vez mais essa tua proposta de melhoria moral por meio da aplicação na vida dos ensinos do teu evangelho, agora redivivos pelo Espiritismo. Envolve-nos, protege-nos e, mais uma vez, Senhor, fala aos nossos corações. Viemos aqui ouvi-lo, mestre amigo. Então fala-nos. E assim, com essa prece, damos continuidade a essa palestra promovida pela União Espírita Cristã. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, o tema que a gente vai trabalhar é reforma íntima. E o que eu queria começar refletindo, o que seria uma reforma? Quando nós propomos fazer uma reforma, essa reforma é um trabalho a ser executado em algo que existe e que precisa ser melhorado. Suponhamos uma mesa, suponhamos uma janela, reformamos a mesa para que ela fique mais firme, colocamos, talvez, dobradiças, como é que chama? Aquele metal interno para firmar, aqueles L's de metal. Também podemos pintar a mesa, dar uma lixada, a aparência também melhor, faz com que a mesa se torne mais útil. Então, o processo de reforma tem como intenção transformar algo que já existe em algo melhor e, especialmente, em algo mais útil. Fazendo o link com reforma íntima. O que é íntimo? Aquilo que está em nós, aquilo que profundamente nos pertence. Então, observe que reforma íntima seria um trabalho feito por nós mesmos, em nós mesmos, com a intenção de nos melhorar, a fim de que a gente possa nos tornar mais úteis a nós mesmos e aos outros, à comunidade. E esse projeto de reforma íntima, ele é um dos pilares da proposta espírita. É bem verdade, é bem provável que você já tenha ouvido falar desse tema inúmeras vezes. Sim, ele é muito abordado nas tribunas espíritas. Mas eu queria propor aqui uma metodologia um pouco diferente. A gente vai trabalhar, sim, reforma íntima, apresentando 10 frases. 10 frases de autores conhecidos, 10 frases de autores menos conhecidos, uma frase de um autor anônimo e uma frase do maior de todos os autores. Serão 10 frases, para que a gente possa imprimir um ritmo de reflexões que nos faça sair daqui percebidos
da importância de abraçarmos o trabalho pessoal de uma reforma moral que nos levará a uma elevação, a uma conquista de virtudes e de qualidades necessárias ao espírito mortal para que ele possa conquistar a felicidade. Então, na primeira frase que eu queria apresentar é de um autor chamado Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, ele é um autor uruguaio, ele possui uma obra de 40 livros, ou um pouco mais, ou próximo de 40 livros, tem um imenso reconhecimento, desencarnou não faz tanto tempo assim, talvez uns 4 ou 5 anos atrás, a gente se perde um pouco no tempo, mas fato é que Eduardo Galeano deixou-nos uma frase muitíssimo reflexiva. Ele começa dizendo assim: somos aquilo que fazemos. Somos aquilo que fazemos. Eduardo Galeano é feliz na sua colocação. Meus irmãos, o que nós fazemos demonstram o que nós somos. Se quiséssemos, de alguma maneira, trabalhar desse autoconhecimento para descobrir quem nós somos, deveríamos ter a coragem de olhar aquilo que fazemos. Então, as minhas ações, os meus comportamentos, as minhas reações deflagram, na verdade, quem eu sou. O espírito imortal, imperfeito, em trânsito pelo mundo físico, com qualidades, com defeitos, que precisam ser reconhecidas para serem depois utilizadas como uma maneira de progresso. Compreender quem somos será algo fundamental. No entanto, essa frase de Eduardo Galeano, ela tem um complemento esse que eu não vou trazer agora. Eu vou fazer uma interrupção na frase de Eduardo Galeano, isso é uma questão didática, e vou apresentar a segunda frase, essa atribuída a um dos mais importantes americanos, Abraham Lincoln. Lincoln disse-nos e dizia certa vez: podes enganar toda a gente durante um certo tempo, podes mesmo enganar algumas pessoas todo o tempo, mas não vos será possível enganar sempre toda a gente. Eduardo Galeano, interrompido agora, amorosamente interrompido por Abraham Lincoln, e Lincoln vai estar dizendo que nós podemos, meus irmãos, enganar as pessoas. Um grupo pequeno, por muito tempo. Mas será difícil enganar muitos, talvez enganemos também um grupo maior por pouco tempo, mas será impossível enganar a todos o tempo todo. Talvez o meu argumento ele esteja apoiado num processo de auto-engano, quando eu mesmo me engano, ou quando eu mesmo crio argumentos, confabulo histórias, monto enredos para justificar, talvez, um erro e uma inércia. Há uma frase que não está entre as 10, de Renato Russo, famoso roqueiro brasileiro que fundou a Legião Urbana nos anos 80, onde ele vai dizer que a pior mentira é mentirmos para nós mesmos. Talvez seja a hora de começarmos a compreender que, se de fato eu quiser abraçar uma reforma moral sólida, consistente, que produza resultados de mudanças em mim mesmo, eu preciso ter a coragem de me olhar. E Abraham Lincoln vai afirmar que, em algum momento da minha história, as verdades haverão de surgir, haverão de aparecer. Talvez fosse hora de forçarmos compreender se o meu discurso interno não é defensivo, se não é um discurso que me camufla as antigas e velhas sombras do passado, e, admitindo os erros, começarmos, de fato, a combatê-los de maneira amorosa. Então, a segunda frase, atribuída a Abraham Lincoln, nos fala dessa realidade, de que um dia as verdades, todas as verdades, as profundas verdades, elas virão à tona. Mas voltando à frase de Eduardo Galeano, ele afirmou: somos aquilo que fazemos. Interessante aqui, meus irmãos, trazer uma fala de Jesus, apresentada no seu evangelho, onde o Rabi da Galileia, em pleno acordo, ou vice-versa, com Eduardo Galeano, na verdade, Eduardo Galeano, em pleno acordo com a mensagem do Rabi da Galileia, teria dito que a árvore seria reconhecido
pelos seus frutos. A árvore seria reconhecida pelos seus frutos. Nós olhamos para essa árvore que está aí na imagem, e eu não sei os companheiros que estão no salão se arvorariam em tentar dizer que tipo de árvore é essa. Eu tenho plena certeza que não é pé de coco, tenho certeza que também não é pé de cana, mas que árvore é essa? Ficaria fácil quando a gente coloca o fruto, quando a gente coloca o caju. Meus irmãos, as árvores seriam reconhecidas pelos seus frutos. Nós somos aquilo que fazemos. Os frutos que produzimos nos dizem quem somos. Há uma fala de Jesus em João, capítulo 13, versículo 35, onde o Rabi nos diz que nós, seus discípulos, deveríamos ser reconhecidos por amar. Será que o nosso fruto no dia a dia, no comércio, no trabalho, nas atividades, no trânsito, na família, tem sido frutos de amor? Mas, enfim, somos aquilo que fazemos. E o complemento da fala de Eduardo Galeano se torna mais importante ainda, porque ele vai dizer: somos aquilo que fazemos, mas somos principalmente aquilo que fazemos para mudar o que somos. Todos nós, meus irmãos, podemos mudar. Todos nós podemos fazer investimentos em novas aquisições morais. Todos nós. É claro que respeitando limites de possibilidades e de tempo, mas todos nós podemos mudar. Costumo dizer, os que me acompanham nas lives ou então em palestras presenciais, que o discurso mais importante de Jesus é aquele apresentado em Mateus capítulo 4, versículo 17, onde Levi, o cobrador de impostos, teria dito que o Senhor saiu pela Judéia, pela Galiléia, anunciando, pregando e dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento, na origem da palavra, é voltar atrás, é recomeçar, é fazer de novo. E todos nós podemos fazer, meus irmãos. Sim, porque nós somos aquilo que fazemos, mas somos principalmente aquilo que fazemos para mudar o que somos. Talvez ainda na nossa infantilidade espiritual, poderíamos questionar, mas eu vou tentar mudar por conta de quê? O Rabi já nos revelou, porque é chegado o reino de Deus. Ele falava de uma realidade espiritual. Ele veio provar a imortalidade. Ele veio provar com a sua vinda ao planeta que nós somos espíritos, transitando pelo mundo físico para utilizar desse momento como ferramenta básica e importantíssima para a conquista de virtudes morais. E, para tanto, para nos embrenharmos no caminho de uma reforma moral mais sólida, é preciso que a gente reconheça quem somos, olhando aquilo que fazemos. Mas, no segundo momento, de maneira desafiadora, tentemos fazer novas coisas para mudar aquilo que somos. Com essas duas frases, introduzimos a terceira, e essa é atribuída a Benjamin Franklin. Franklin, um famoso americano do século XVII, um homem cheio de predicativos, um homem que teria sido político, editor e escritor de um jornal, também teria sido filósofo, também teria trabalhado com inventos, foi um dos que contribuíram para a invenção do para-raios. E Franklin tem uma frase muito impactante, quando ele diz assim: a maior loucura que o homem comete é a de continuar a fazer as coisas que sempre fez e esperar resultados diferentes. O conceito de insanidade. Meus irmãos, se olharmos para a nossa vida, para a realidade de hoje, para as conquistas do momento, para o nosso presente, e nos dermos conta de que os resultados não nos agradam, se continuarmos a fazer as mesmas ações, inevitavelmente, é quase certo, os resultados serão os mesmos. Por isso, Frank está dizendo que é preciso mudar de investimento de capital espiritual e emocional. É preciso pensar, fazer diferente, com base, mais uma vez, em olharmos aquilo que fazemos. Sim, é preciso ter essa noção de realidade. Meus irmãos, quantas vezes nós fantasiamos? Nós nos escondemos por meio de argumentos muito bem elaborados, mas fraudulentos, que nos fazem acomodar, nos fazem aceitar a realidade ruim,
sem entender que ela e sobre ela podemos atuar e fazer diferente e conquistar resultados novos. É preciso, então, a coragem de olhar para mim e a tomada de consciência de que se eu continuar fazendo as mesmas coisas, provavelmente haverei de colher as mesmas coisas. O Rabi da Galileia dizia certa vez aos seus discípulos que não se pode querer colher uvas em pés de espinheiros, e muito menos querer colher figos em pés de abrolhos. Na verdade, ele introduzia a ideia da grande lei de causa e efeito. Lei esta que todos nós estamos submetidos. Nós colhemos aquilo que semeamos. É preciso, então, que eu olhe o resultado do que eu tenho colhido e repensar se não está na hora de fazer uma semeadura diferente. Quem sabe, escolhendo, acima de tudo e antes de tudo, semear o bem e semear o amor. A quarta frase dessa mesma sequência de ideias, para exaltarmos aqui a necessidade de uma reforma íntima, é atribuída a Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, Hippolyte Léon Denisard Rivaio. E ele diria-nos assim, no capítulo 17, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vai conceituar o que seria o espírita verdadeiro. Então ele diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Meus irmãos, reforma moral, transformação moral, essa tem que ser a nossa marca. Então observem que muitas vezes nós que fizemos interpretações e já fizemos no passado inúmeras vezes dos escritos bíblicos, trazemos para a realidade do momento também interpretações. Então, se nós perguntássemos aos presentes aqui, será que nós poderíamos, em sã consciência, nos autodesignar como espírita verdadeiro? Quem de nós poderia? Todos, meus irmãos, todos nós, porque o processo é estar em transformação e não ter alcançado ainda os objetivos. Então, à medida que nós nos esforçamos com o trabalho diário, que passa pelo autoconhecimento, que passa pela vigilância, que passa pelo empenho disciplinado em corrigir alguns comportamentos, vão resultar amanhã numa transformação interna. Sim, e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Meus irmãos, esse domar as más inclinações nos faz lembrar, por exemplo, dessa fera, desse tigre de Bengala, aí, irritado, bravo, mas que pode continuar sendo tigre e abraçar, e envolver-se, e se construir num ser mais manso. Todos nós podemos nos submeter a ditames escolhidos por nós mesmos para adequar o nosso comportamento a uma proposta de Jesus. Alguém trouxe uma frase que essa é atribuída ao autor desconhecido, e é a nossa quinta frase das 10 a trabalharmos, onde vai dizer que o verdadeiro homem de bem é aquele que hoje procura ser melhor do que foi ontem e amanhã procurará ser melhor do que foi hoje. Na verdade, essa frase tem um link, tem uma ligação com o conceito de Kardec no capítulo 17, item 4 da frase anterior. Mas sou muito feliz quem pegou essa frase. Que, meus irmãos, para ser verdadeiramente homem de bem, eu preciso tentar hoje, com meus esforços limitados, com a ajuda de amigos espirituais a quem eu posso recorrer, vencer os comportamentos do ontem. Eu posso fazer diferente, posso ser melhor hoje. E amanhã, quando amanhã for hoje de novo, essa é uma proposta que eu poderia abraçar como lema de vida, tentar ser melhor do que eu fui hoje. Na verdade, essa frase de um autor desconhecido também é cunhada em cima de um pensamento de Kardec, quando ele, no mesmo Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 17, item de número 3, ele vai listar características do homem de bem. E dentre estas, há uma que diz: o verdadeiro homem de bem é aquele que estuda as suas próprias imperfeições, veja, meus irmãos, e trabalha
incessantemente em combatê-las. Então ele estuda, ele se olha, ele se vê, ele vê aquilo que ele faz para saber quem ele é, não para se denegrir encontrando defeitos e sombras. Não, porque as sombras são a nossa normalidade ainda. As inclinações ao mal são a nossa realidade ainda. No entanto, trabalha incessantemente para se corrigir. Ainda acrescenta o texto e todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que traz em si algo melhor do que a véspera. Essa frase do autor conhecido, por certo, é inspirada nessa fala de Allan Kardec. Avançando para a sexta frase das 10, essa pertence a Khalil Gibran Khalil, o maior nome da literatura árabe, o maior representante da literatura árabe. Khalil Gibran, muito conhecido pelo livro O Profeta, que teria ganho notoriedade em vários idiomas, mas Khalil Gibran tem uma frase na qual ele diz assim: é no desejo de um homem que reside o poder de transformar névoa interior em sol. Meus irmãos, o desejo, a vontade. Não fazemos nada se não for acionada a vontade. Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino da Dor, na sua parte terceira, quando ele discorre sobre as potências da alma, ele vai afirmar de que a vontade é a maior de todas as potências. Interessante lembrar uma pergunta do Livro dos Espíritos, que faz link com a fala de Khalil Gibran, a questão 909. Talvez uma das perguntas, na minha opinião, das mais emblemáticas do livro. Allan Kardec perguntou assim aos benfeitores que vêm construindo o novo pensamento religioso por meio da doutrina espírita. Perguntou-lhes: poderia o homem, pelos seus esforços, sempre vencer suas más inclinações? Meus irmãos, a pergunta é difícil, porque não é uma vez ou outra, é vencer sempre. E não é por ajuda de ninguém, mas pelos seus próprios esforços. E os amigos espirituais respondem incisivamente sim, e acrescentam. E, na maioria das vezes, fazendo esforços muito insignificantes. E arrematam: o que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Para que eu possa, meus irmãos, me embrenhar, me aprofundar num processo de reforma moral, de reforma íntima, eu preciso passar pela tomada de consciência, por olhar para mim mesmo, observando o que eu faço, ter uma disciplina, mas, acima de tudo, entender que será pela vontade de mudar, pela tomada de consciência que eu preciso mudar, que as ações novas precisarão ser implementadas. É assim que as coisas acontecem. Meus irmãos, não haverá resultados se eles não forem antecedidos pelo trabalho. Costumo brincar de que só há um lugar em que o trabalho, que os resultados vêm antes do trabalho. E esse lugar chama-se dicionário. Na vida prática, primeiro o trabalho, depois os resultados. A sexta frase das 10 aqui a serem apresentadas, é a sexta ou a sétima? Se eu me perdi, meus irmãos, me perdoe. Mas sigamos, então. É atribuída a Francisco de Paula Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. E Chico dizia-nos: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode começar ou recomeçar agora e fazer um novo fim. Meus irmãos, não podemos voltar atrás. Eu tenho plena consciência que racionalmente nós entendemos isso. Não podemos. Não existe uma máquina, não existe um objeto que me faça voltar no tempo. Não podemos. O que fizemos no passado está sedimentado. O que acontece é que, emocionalmente, nós agimos de uma maneira covarde para conosco mesmos. Nós voltamos no passado, na atitude lá de trás, levando o conhecimento que temos hoje, levando a performance espiritual do momento. E é claro que, se voltássemos no tempo,
com a cabeça de hoje, não faríamos aquilo que fizemos. No entanto, meus irmãos, se houvesse essa máquina e voltássemos no tempo, naquele aborto, ou naquela falcatrua, ou naquela atitude que não foi coerente, sabe o que faríamos? Agiríamos da exata mesma maneira. Era o que éramos. O capital emocional, o conjunto de intelecto, sim, o nosso mental e espiritual eram aqueles que nos levaram àquela ação. Por isso é preciso aceitar o passado, trabalhar em nosso coração o auto-perdão, aceitar a nossa imperfeição moral e entender que ser imperfeitos não significa ser inferiores. Mas ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas Chico vai dizer que qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Meus irmãos, qualquer um, eu, você, os desencarnados que vieram, que estão convidados pela equipe espiritual de Bezerra de Menezes para participarem dessa reunião, todos nós podemos, qualquer um de nós pode recomeçar, e a hora do recomeço é exatamente agora. A frase de número 7 ou 8, que me perdi, é atribuída a Emmanuel. É a frase 8, sim, atribuída a Emmanuel, onde Emmanuel vai trabalhar no livro Pão Nosso, na lição 135, ele vai dizer assim: no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmo. Ele nos dá uma ideia de que aqueles que são discípulos deveriam diariamente fazer um auto-interrogatório. O que fizemos, queridos? O que temos feito do nosso dia? O que temos feito com as oportunidades que essa vida nos concede? O que temos feito? E essa pergunta que Emmanuel vai fazer, ele desdobra depois em outras duas. Ele diz assim: que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem? Ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Qual, meus irmãos? O que fizemos hoje? Será que a minha ação fortaleceu as sombras? Será que ela revalidou as sombras? Será que ainda alimentamos a vingança, a censura, a crítica, a mentira, a calúnia? Alimentamos a mente perversa para a questão da sexualidade? Ou já estamos tentando trazer à tona aquele conhecimento embrionário, as leis de Deus grafadas na nossa própria consciência, segundo a questão 621 do Livro dos Espíritos, e alimentamos o homem novo que perdoa, que ama, que compreende, que tolera, que respeita, que vence preconceitos? Ou nos mantivemos ainda inclinados ao mal? É preciso fazer essa reflexão, porque na 9ª frase, essa atribuída a Aurélio Agostinho, eu tenho plena certeza que Emmanuel se inspira nessa questão. Aurélio Agostinho vai fazer 2 perguntas aos benfeitores espirituais. Aliás, Kardec faz aos benfeitores espirituais 2 perguntas. E quem vai respondê-las, representando a equipe do Espírito de Verdade, é Santo Agostinho. E a primeira, Kardec perguntou assim: qual o método mais prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de vencer a sua inclinação ao mal? Observe, queridos, a questão 919. Kardec tem plena consciência que nós temos inclinação ao mal. Foram séculos, meus irmãos, foram séculos aprendendo a vingança, aprendendo a odiar. Foram séculos. Mas agora, diante de uma doutrina renovadora, doutrina espírita que resgata a essência do Evangelho do Cristo, somos desafiados à mudança. E a mudança vem por meio da reforma íntima, que temos que abraçar, que precisamos aproveitar o momento. Talvez, meus irmãos, seja essa, por certo, talvez não por certo, nossa melhor encarnação, aonde detemos uma ferramenta poderosa que até então não detínhamos. Então, Kardec está perguntando qual o método mais prático, ele quer saber também qual o método mais eficaz. E Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Convite a um exame pessoal, um inventário de nós mesmos, para nos autoconhecermos. Até porque, meus irmãos, se não soubermos quem somos, como vamos atuar melhor, como eu vou descobrir o meu limite,
Como é que eu vou saber onde eu posso ou não posso me expor? Até onde dizer ou não dizer? Em que lugares devo ou não devo mais ir? Se eu não conheço a mim mesmo. Um trabalho de autoconhecimento. Allan Kardec, inquiridor, e querendo deixar para a gente informações seguras, sólidas com relação a esse entendimento. Ele pergunta, ele diz, sabemos muito bem a importância que tem essa máxima. Conhece de ti mesmo? Mas qual será a maneira prática? Como é que eu posso fazer efetivamente para me autoconhecer? E Santo Agostinho vai responder dizendo a Allan Kardec, para que ele registrasse e para que nós pudéssemos ter acesso. Ele vai dizer, fazia o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera, e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver em mim, queridos, observem, o que precisava de reforma. Então, Santo Agostinho divide a resposta em dois importantes pontos. Para que eu possa me conhecer, ele nos convida a um olhar honesto, diário, sincero de nós mesmos. Ele nos convida a olhar o nosso comportamento. Como é que eu agi naquele momento ou naquele outro? E nos perguntar, investigar qual é o sentimento motivador daquele comportamento. Inveja, rancor, vingança, alegria, contentamento, esperança, qual é o comportamento? E descobrir esse sentimento. Descobrindo o sentimento, detectamos melhor quem somos e podemos atuar sobre o sentimento. Uma outra ferramenta nessa mesma resposta que Santo Agostinho nos propõe, e essa é a frase número 9, ele vai nos dizer que deveríamos validar o que o outro tem a dizer a nosso respeito. Quantas vezes, meus irmãos, nós nos camuflamos de maneira perfeita? Quantas vezes nos escondemos? Mas o outro nos vê. E quantas vezes aquilo que para mim soa como uma ofensa será uma visão que me beneficiará para que eu entenda quem eu sou. Santo Agostinho validava se alguém tinha alguma coisa a dizer dele. Depois ele questionava, será que aquele cidadão está vendo em mim algo que eu tenho escondido? E foi assim que, diz o texto, ele conseguiu descobrir o que nele precisava de reforma, não para se auto-denegrir, não para se autoflagelar, não para se autocensurar, mas para começar um trabalho de reforma íntima agora, intenso, que pode ser reabraçado por cada um de nós nesse momento. Eu vou terminar essa live, essa palestra com uma frase do mais importante autor da humanidade, Jesus de Nazaré, e depois contar uma história, e a gente termina fazendo uma prece de encerramento, rogando a espiritualidade que nos auxilia a transformar o que estamos ouvindo aqui em decisão pessoal. Mas a frase do Rabi diz assim, João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, essa frase daria, sem exageros, uma nova palestra. Um dia conheceremos a verdade, uma determinação. Um dia nós seremos perfeitos. Investigue, leia a questão 115, livro dos Espíritos. Um dia seremos perfeitos, um dia conheceremos a verdade. Mas que verdade é essa que um dia conheceremos? O Rabi da Galileia, em pelo menos 2 momentos do Evangelho, vai se autodeclarar a verdade. Ele teria dito em João 14, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, pelos meus ensinos, por aquilo que eu apresento, pelo Evangelho que vos deixei. No segundo momento, ele vai dizer que se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas a ideia, se o Cristo é a verdade que liberta, libertar de quê? Libertar, meus irmãos, esse velho homem que arrastamos, do qual carreamos comportamentos para esse momento encarnatório. Nos libertar também dos dogmas do passado, profundamente impregnados na nossa consciência mortal,
que estão determinando ainda o preconceito, a indiferença, a censura severa, mas também nos libertar e, acima de tudo, da ignorância, do desconhecimento. A verdade veio para nos libertar da ignorância. Se você buscar, na verdade, a essência da palavra sombras, ela significa ignorância. Treva significa ignorância. É hora de a gente abraçar o conhecimento do Cristo, redivivo pelo Espiritismo, para que efetivamente possamos lançar mão dele e, aceitando quem somos e entendendo quem somos, por meio de um trabalho de reforma íntima e moral, decidir fazer escolhas novas, diferentes, pautadas numa outra proposta. A proposta desafiadora, por exemplo, de amar inimigos, a proposta de perdoarmos 70 vezes 7, a proposta de pagar o bem com o mal, a proposta de nos tornarmos servidores, a fim de que possamos ser grandes no reino de Deus. O Rabi da Galileia nos convida a esse momento. Eu queria concluir contando uma história. A história narra de um determinado mosteiro, onde ali havia um monge de referência. Sim, um monge que haveria alcançado o nirvana, a iluminação. E aquele monge era admirado. Ele era reverenciado, guardava profundo silêncio, andava em extrema calma. E por onde ele passava, as pessoas se curvavam e reconheciam e se inspiravam para que também pudesse um dia atingir aquele estágio de iluminação. Mas nesse mosteiro, também haviam jovens. E nós bem sabemos como são jovens, impetuosos. E um desses jovens, ao passar daquele monge, lhe fez uma pergunta. Monge, como fizeste para encontrar a iluminação? Todos o olharam com um olhar de censura, afinal de contas ele havia quebrado o protocolo, quebrado o silêncio do grande monge. Mas o monge, sabendo amar, paciente, olhou para aquele jovem, se aproximou e lhe respondeu. Aquele jovem aguardava ouvir daquele monge dizer: olha, encontrei uma caverna secreta e lá tem um pergaminho. Ou então, encontrei um talismã mágico. Ou então, encontrei um amuleto. Não. O monge lhe disse que encontrou a iluminação através de um cachorro. Aquela resposta foi surpreendente. E o jovem perguntou: mas um cachorro? Sim. E o monge passou a narrar o fato. Certa ocasião, quando fazia suas longas e silenciosas caminhadas em busca do nirvana, deparou-se com uma cena curiosa. Era um cachorro, aparentemente com sinais de estar com sede, próximo a um lago. E o cão se aproximava do lago, começava a latir e recuava. E o monge não entendeu. E foi se aproximando bem devagar, até que viu a seguinte cena. O cão aproximava-se do lago e aquele vento, a brisa, fazia com que o lago tivesse pequenas marolas. E quando ele via a sua imagem refletida no lago, se movimentando, ele imaginava, se é que eu imagino alguma coisa, que ali estava o guardião do lago que não o permitiria beber a água. Ele recuava latindo. Mas houve um momento em que a sede foi muito grande. Ele sentiu uma profunda sede. E resolveu, então, encarar o guardião do lago. Tomou distância, partiu disparada e lançou-se sobre o guardião, que fugiu, que abandonou a água. E ele agora refrescou-se, saciou a sua sede. E após contar essa história, o monge disse ao jovem: venci, encontrei iluminação quando resolvi encarar a mim mesmo, quando resolvi me olhar honestamente. Meus irmãos, que a gente possa sair daqui entendendo que reforma íntima, que reforma moral é uma necessidade e que nós podemos agora aprimorar a qualidade da reforma que estamos envolvidos, que estamos decididos a fazê-la, que saímos daqui para tentar, como bem disse aquele autor desconhecido, ser melhor do que fomos ontem. E quando amanhã se tornar hoje,
tentarmos mais uma vez nos tornarmos melhores. Nós vamos agradecer aí os companheiros por terem ficado conosco, por terem nos auxiliado aí para que esse material pudesse fazer sentido, nos ajudasse, e quero convidá-los a fazermos uma prece. Eu vou colocar na tela a imagem de Jesus, esse que é o bom pastor, esse que nos conduz pelo caminho do amor e da paz. E inspirados pela sua imagem, convidá-los a fechar mais uma vez os olhos e orar dizendo: Mestre querido, nós bem sabemos o que devemos fazer. A tua doutrina, esclarecida pelo Espiritismo, nos revela, sem sombra de dúvida alguma, o que precisamos fazer. Rogamos, Senhor, a tua ajuda. Nos ajuda, mestre, a aproveitar bem essa oportunidade, esse conhecimento espírita que nos propõe um trabalho sério, um trabalho disciplinado, para que possamos nos ver, nos enxergar e, de maneira harmônica, combater o mal que ainda está presente em nós. Ajudai-nos, Jesus. Ajudai a cada um daqueles que estão agora conosco no salão, que vieram aqui em busca do lenitivo, que recebam, Senhor, deles as luzes que emanam do teu manto de amor, e que eles possam sentir a tua presença, e que no final desse trabalho possamos todos nós nos despedirmos daqui, levando a nítida sensação de termos ficado contigo por esses minutos. Continua conosco, Jesus. Continua ao nosso lado. Envolve a União Espírita Cristã em emanações de amor, envolve a diretoria, os trabalhadores, os frequentadores, para que essa casa continue sendo porta-voz do teu Evangelho, levando a tua mensagem de conforto e de paz a todos aqueles que baterem a nossa porta, que vierem solicitar, encontrar o teu amor. Fica ao nosso lado, Jesus. Despede-nos da tua paz e assim, com essa oração, damos por concluído esse trabalho nessa oportunidade aqui na União Espírita Cristã. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos queridos, fica aí o nosso convite reiterado para que você volte mais vezes e nos despedimos desejando que Deus lhe encha de luz e de paz, hoje, agora e sempre. Forte abraço no coração de todos.